Fala galera, eu sou o Breno, aluno do curso de Fisioterapia da Universidade de Pernambuco, campus Petrolina, e hoje vou gravar mais um vídeo da disciplina de Fisiologia aplicada à Fisioterapia com o seguinte tema: parâmetros utilizados para estimar o trabalho do sistema circulatório. O primeiro parâmetro aí é a pressão arterial média. De antemão, o que seria a pressão arterial? Bom, sabemos que o sangue ele exerce pressão em todo o sistema vascular, mas ela é maior nas artérias, onde é mensurado e é utilizado também como indicadora de saúde. A pressão arterial ela é a força exercida pelo sangue contra as paredes arteriais, determinada pela quantidade de sangue bombeado e pela resistência ao fluxo sanguíneo. Bom, a pressão sanguínea média durante um ciclo cardíaco é denominada pressão arterial média. Temos um cálculo da pressão arterial média. Agora vamos ver um exemplo para estar realizando esse cálculo. O indivíduo normotense com pressão arterial 120 por 80 mm de mercúrio. Pressão arterial média é igual a pressão arterial diastólica mais pressão arterial sistólica menos pressão arterial diastólica dividido por 3. O resultado aí deu 93,3 milímetros de mercúrio. O valor mais elevado da expressão da pressão arterial é a pressão sistólica, que é expressa em milímetros de mercúrio. O valor mais baixo, na razão da pressão arterial, é a pressão diastólica, também expressa em milímetros de mercúrio. A pressão arterial sistólica é a pressão gerada quando o sangue é ejetado do coração durante a sístole ventricular. Durante o relaxamento ventricular, diástole, a pressão arterial ela vai diminuir e representa a pressão arterial diastólica. A diferença entre a pressão arterial sistólica e a diastólica é denominada pressão de pulso. A pressão média durante o ciclo cardíaco é denominado pressão arterial média. A pressão arterial média ela é importante porque determina a taxa do fluxo sanguíneo através da circulação sistêmica. A determinação da pressão arterial média ela não é fácil. Não se trata de uma média simples das pressões sistólica e diastólica, uma vez que a diástole ela dura mais tempo do que a sístole. No entanto, a pressão arterial média ela pode ser estimada dessa maneira com esse seguinte cálculo. Temos aí agora o cálculo da resistência periférica total, RPT, é o segundo parâmetro. RPT seria pressão arterial diastólica mais pressão arterial sistólica menos diastólica dividido por 3, divide pelo débito cardíaco, que é a pressão cardíaca, frequência cardíaca vezes o volume sistólico. O débito cardíaco é o produto da frequência cardíaca e o volume sistólico, que é a quantidade de sangue bombeado por batimentos cardíacos. Bom, essa equação aí ela pode ser utilizada para se calcular a pressão arterial média durante o exercício. Ela não pode ser utilizada para calcular a pressão arterial média durante o exercício físico, porque ela baseia-se no timing do ciclo cardíaco em repouso. Isto é, a pressão arterial ela aumenta durante a sístole e diminui durante a diástole, durante o ciclo cardíaco. Por essa razão, para se estimar com precisão a pressão arterial média a qualquer momento, a pressão arterial sistólica e diastólica devem ser mensuradas e o período de tempo gasto na sístole quanto na diástole deve ser conhecido. Lembrando que o tempo gasto na sístole e na diástole é diferente no repouso e durante o exercício. Um exemplo a fórmula ela estima que o tempo gasto na sístole representa 33% do ciclo cardíaco total em repouso. Entretanto, durante o exercício máximo, a sístole ela pode representar 66% do tempo do ciclo cardíaco total. Portanto, qualquer fórmula
destinada a estimar a pressão arterial média, ela deve ser ajustada para refletir o tempo gasto na sístole e na diástole. O débito cardíaco aí, ele pode ser aumentado em razão de um aumento da frequência cardíaca ou do volume sistólico. Durante o exercício em posição ortostática, por exemplo, corrida ou ciclismo, o aumento do débito cardíaco ele se deve tanto ao aumento da frequência cardíaca quanto ao volume sistólico. Vamos ver agora um exemplo de indivíduo em repouso com pressão arterial 120 por 80 mm de mercúrio, onde foi realizado o cálculo da resistência periférica total. Temos aí a pressão arterial média, sabemos que é 93,3 mm de mercúrio. Realizando o débito cardíaco, que é frequência cardíaca vezes volume sistólico, vai dar 5 litros por minuto. Aí é só dividir 93,3, que é a pressão arterial média, dividido por 5, o débito cardíaco. E a resistência periférica total vai ser 18,7 mm de mercúrio por litro. Duplo produto. Duplo produto é a frequência cardíaca vezes a pressão arterial sistólica. Ele mensura o trabalho realizado pelo miocárdio, tem correlato com a angina e deve estar abaixo de 30.000 mm de mercúrio por batimentos por minuto. Uma observação é que esta variável ela vai depender da intensidade, duração e do tipo de exercício. Bom, a aplicação prática do duplo produto é que essa medida ela pode ser utilizada como orientação na prescrição de exercícios para pacientes com obstrução coronária. Por exemplo, um exemplo de um paciente que apresenta uma dor torácica, angina pectoris, numa determinada intensidade de exercício em razão de uma isquemia miocárdica num duplo produto que vai ser maior que 30.000. Como essa dor surge num duplo produto maior que 30.000, vai ser prescrito que esse paciente realize exercícios que resultem num duplo produto menor que 30.000. Isso vai reduzir o risco de o paciente apresentar uma dor torácica decorrente de uma demanda metabólica elevada imposta ao coração. Bom, o duplo produto ele é um termo sem dimensão. Ele reflete as alterações relativas da carga de trabalho imposta ao coração durante o exercício ou outras formas de estresse. Temos aqui alteração do duplo produto, que é a frequência cardíaca vezes a pressão arterial sistólica. Foi realizado durante o teste de exercício progressivo numa mulher saudável, com 21 anos. Em repouso, multiplicou aí, o duplo produto dela foi 8,250. Em exercício, utilizando VO2 máximo, foi 13.000. 50% de VO2 máximo foi 22.400. 75% foi de 30.600 e 100% do VO2 máximo foi 42.000 do duplo produto, já ultrapassando aí o valor de 30.000 mm de mercúrio. Então, galera, o vídeo de hoje foi esse. Curte, comenta aí qualquer dúvida. Valeu!